estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Diálogos Livres da ABD. E hoje eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar um dos grandes nomes do direito do trabalho brasileiro, né? O advogado, professor e diretor de Relações Internacionais da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Jorge Bolsinhas. Estimado Jorge, que bom te receber aqui no nosso programa, esse programa nosso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e é de todos aqueles que cultivam o direito do trabalho no Brasil e no mundo. Bolsinhas, a palavra é sua. Olá, Rodolfo, uma satisfação imensa reencontrá-lo, ainda que virtualmente, que é o que o momento ainda nos permite, mas para relembrar os bons e agradáveis momentos que nós tivemos juntos aí ao longo de todos esses anos. É uma satisfação poder participar desse bate-papo, como de todas as iniciativas suas, sempre tão bem sucedidas e tão bem conduzidas, tanto em espaços virtuais como em espaços presenciais. É uma alegria poder colaborar de uma forma ou de outra. É uma alegria imensa para mim poder desfrutar da sua inteligência e é hoje da sua companhia virtual, rogando que tenhamos a oportunidade deste encontro presencial o mais breve possível. E, meus amigos e minhas amigas, eu vou conversar com esse talento que é o Jorge Bolsinhas, hoje, sobre um tema interessantíssimo, que é a seção de jovens juristas da Sociedade Internacional. E é preciso contextualizar esse tema, né? O Brasil acolherá e organizará agora, em setembro, um evento da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Algo que não ocorre, que não acontece no Brasil desde 1954, quando houve o memorável segundo Congresso Mundial em São Paulo, organizado pela grande referência, que é o professor Cesarino. Ora, isso aqui é sensacional. Então, dentro desse contexto deste evento, eu queria ouvir de Bolsinhas, como nosso diretor de Relações Internacionais, antes de falarmos propriamente da sessão dos jovens juristas, qual a importância desse evento para o Brasil, para o direito do trabalho no Brasil e no mundo. Rodolfo, eu diria que é um evento da maior importância, uma grande vitrine que nós temos de exibir a nossa produção, os nossos talentos, o nosso amor, o nosso apego pelo direito do trabalho para outros países do mundo todo, né? Nós tivemos a oportunidade de, em diversas ocasiões, nos encontrar mundo afora em eventos da Sociedade Internacional. Eu me recordo, estivemos juntos em Guayaquil, em 2013, estivemos juntos em Dublin, né, em 2014, quando você, na época, na condição de presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, você recebeu a notícia de que a academia havia se tornado a representante da sociedade internacional aqui no Brasil. Estivemos juntos na África do Sul, e me perdoe se eu estiver esquecendo aí de alguns outros eventos, mas provavelmente sim. Mas esses três em particular foram muito, muito marcantes, né? E nessas três ocasiões em que nós estivemos juntos, e em tantas outras em que você participou e eu não pude ir, ou que eu estive presente e você não esteve, acho que todos nós dois podemos dar testemunho, né, para quem acompanha esse programa, da grandiosidade que são esses eventos da sociedade internacional, onde nós podemos encontrar autores do mundo inteiro, aquelas pessoas que nós tanto admiramos, que tanto influenciaram o pensamento sobre o direito do trabalho no mundo todo, e, naturalmente, ter a oportunidade de, depois de tanto tempo, né, depois de quase 70 anos, voltar a sediar um evento no Brasil é, sem sombra de dúvidas, uma coisa magnífica. Lamentavelmente, por uma questão de prudência, esse evento que seria presencial, ele acabou se transformando em virtual. Mas ainda que ele não seja presencialmente no Brasil, como era a ideia inicial, ele é organizado por nós. Tá? E nós montamos a programação com o consentimento da Sociedade Internacional, prestigiando autores ligados à Sociedade Internacional, mas nós fizemos tudo isso com um grande protagonismo, né? O que é um fato que não acontecia há muito tempo. E só por isso, eu diria que é um motivo de grande celebração para todos nós, cultores do direito do trabalho aqui no Brasil. É um motivo de comemoração, de entusiasmo, mas, sobretudo, um motivo de grande responsabilidade. Por isso, todos os cuidados e todo o empenho que nós temos dedicando
já há mais de 2 anos para a organização desse evento, que com toda certeza será um grande sucesso e será de altíssima qualidade. Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida de que será um marco na história do direito do trabalho no Brasil e no mundo. E agora, meu estimado Bolsinhas, falando especificamente do corte epistemológico aqui da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre a seção dos jovens juristas da Sociedade Internacional. Para que ela foi criada, qual a sua finalidade? Eu gostaria que você apresentasse o tema. Este programa é um programa que é visto pelos acadêmicos, mas também por todos aqueles interessados no tema no Brasil e no mundo. Então, é interessantíssimo divulgar o trabalho dessa seção dos jovens juristas. Explique para a gente. Bom, a Seção de Jovens Juristas, meu caro Rodolfo, ela foi criada em 2013, exatamente naquele congresso de Guayaquil. E ela foi criada a partir de uma proposição de 2 presidentes honorários da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, que são habituês aqui no Brasil, amigos de todos nós, que é o Jean-Michel Servet, antigo diretor da Organização Internacional do Trabalho e secretário-geral por muitos anos, por 13 anos, da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho, e Adrian Goldin, que chegou a presidir a Sociedade Internacional de Direito do Trabalho, professor da Universidade de Buenos Aires, professor emérito, e que foi o último sul-americano, o último latino-americano a presidir a Sociedade Internacional. E eles dois, juntamente com a comissão executiva, o comitê executivo da Sociedade Internacional, percebendo que os participantes dos congressos, que a turma que constantemente comparecia aos congressos, estava envelhecendo e que era preciso uma renovação para que as novas gerações se integrassem à sociedade internacional, eles decidiram que todos os congressos da sociedade internacional, tanto os congressos regionais, americano, africano, europeu, asiático, quanto os congressos mundiais da sociedade internacional, teriam uma seção de jovens juristas, que teria um funcionamento autônomo, uma organização paralela, mas que prestigiariam exatamente os jovens juristas, como uma ideia de integração, né, de chamar para esse importante palco de debate sobre o direito do trabalho as futuras gerações, né, eu diria, o futuro do direito do trabalho, por assim dizer. E isso tem acontecido em todos os eventos da sociedade internacional, desde então. Aqui no Brasil foi montada ali um pequeno grupo, às pressas, a princípio, sob a coordenação do professor Fábio Túlio Barroso, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco, com uma vice-coordenação de um outro amigo muito querido, o desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. Tá? Contou com com a participação de ilustres confrades nossos, Vitor Salino, Marco Antônio César Villatore, também já integraram esse grupo por muitos e muitos anos, e recentemente passou por uma reformulação em diversas esferas, mudou a gestão global, a gestão na América do Sul, e aqui no Brasil o Fábio acabou me passando o bastão para que eu conduzisse um trabalho de renovação, para que nós tentássemos ali contemplar uma turma mais jovem. Então, nós montamos um grupo diferente, bem renovado, de pessoas com até 30 anos, até 35 anos. Esse grupo não está fechado, então, assim, havendo adesão, havendo interesse de pessoas que nos assistem, será um prazer receber novas proposições, manifestações de interesse. É um grupo absolutamente aberto. Essa seção de jovens juristas, além de participar dos eventos da Sociedade Internacional, ela também se reúne para outros eventos. Durante a pandemia, nós tivemos oportunidade de organizar, com base na seção brasileira, nós organizamos um webinar internacional com a participação de todos os jovens juristas da América do Sul, da América Latina. Foi organizado um webinar mundial, e há uma proposição, né, do nosso vice-coordenador, o professor Rodrigo Fortunato Goulart, que é, assim que possível, né, assim que a pandemia nos permitir, nós fazermos um segundo congresso de grande vulto em Foz do Iguaçu. Né? Esse é o nosso sonho, é a nossa proposição. E, enfim, além de algumas publicações que já saíram dos jovens juristas e da participação e da publicação das iniciativas deles em todos os eventos da Sociedade Internacional, nos anais do Congresso, como acontecerá esse ano.
Eu acho isso sensacional, mas eu queria que você explicasse para o nosso público, para aqueles que estão nos ouvindo a qualquer momento, o que é hoje preciso para ser considerado um jovem jurista. Essa é uma excelente pergunta, essa é uma excelente pergunta. Eu queria até aproveitar para fazer uma referência a um confrade nosso muito querido também, o presidente honorário Lima Teixeira, que certa vez começou um diálogo comigo no nosso grupo de WhatsApp por conta da expressão jovens juristas, né? Ele dizia assim, não, mas jurista, ele dizia, na opinião do presidente Lima, jovem jurista é uma contradição em termos, porque, enfim, a expressão jurista no Brasil nós utilizamos para profissionais consagrados, célebres, de respeitabilidade, de notório saber jurídico, como é o seu caso, Rodolfo. Mas, e ele dizia que isso é incompatível com uma figura ser muito jovem, o que você, aliás, nos ajuda a desmentir, porque tornou-se célebre muito cedo, muito jovem. Mas, apesar dessa crítica à expressão, à utilização, é que, de fato, aqui no Brasil, nós damos um peso muito acentuado à expressão jurista. Talvez a expressão jurista, às vezes, soe realmente meio pretensiosa. E, por isso, entender o que é um jovem jurista é algo que é claro, e eu posso dizer isso com a verdade de ter me tornado juiz com 23, acadêmico eu fui com 27, me tornei o presidente mais jovem da história, mas, nesse ponto, compreender o que é uma inteira sessão de jovens juristas, até mesmo porque os nomes dos nossos confrades que eram lá da Comissão de Jovens Juízes, eles já não eram tão jovens assim nessa época. Ter um critério aí até 35 parece um critério que excluiria um monte desses colegas. Diga um pouquinho mais sobre isso, querido. Não, com certeza. E a grande verdade é que a palavra jurista, que tem um peso enorme para nós em português, ela não tem esse mesmo peso em outras línguas, né? Por exemplo, em francês, o jurista é mais ou menos o que nós chamamos em português de operador do direito. Então, eles usam a expressão jurista para o advogado, para o promotor, para o juiz, enfim, para quem se dedica a trabalhar com o direito, a cultuar o direito. Não só para aquelas pessoas que transcendem a um grau de genialidade, a um grau de notoriedade absolutamente acentuado. E a grande verdade é que, quando foram traduzir a expressão original em inglês de Young Scholars, optaram por essa expressão jovens juristas, exatamente partindo do pressuposto de que a palavra jurista teria em todos os países essa mesma conotação de operadores do direito, o que não é verdade, né? Assim, para nós brasileiros, jurista é um título que a gente acaba, ou um reconhecimento que a gente outorga a pessoas que efetivamente se destacam muito acima da média. É um pequeno grupo de grandes notáveis, por assim dizer, que a gente acaba utilizando e atribuindo essa expressão tão pomposa para nós, tão elogiosa. Mas a ideia é que ela seja... Eu queria, assim, especificamente, acho que as pessoas estão ansiosas para saber. Olha, o jovem é um jovem advogado, um jovem magistrado, um jovem professor, um jovem representante do Ministério Público, um jovem auditor fiscal do trabalho. Como ele faz para participar dessa sessão dos jovens juristas da Sociedade Internacional? Se puder entrar em contato comigo, com o Rodrigo Fortunato Goulart, até deixo à disposição o meu e-mail pessoal, Jorge Bolsinhas Filho, tudo junto, @yahoo.com.br. Me mande uma manifestação de interesse, eu compartilho com o Rodrigo, nós organizamos juntos esse grupo, até porque nós estamos, desde o início, empenhados nessa tarefa. E nós estamos, sim, absolutamente abertos a acolher novos interessados, novas pessoas, novas proposições. A gente reformulou o grupo com uma preocupação muito grande em fazer integração de gênero, integração regional, ter pessoas de todas as partes do Brasil, ter uma paridade entre homens e mulheres. Então, só que não é um grupo fechado, tá? É um grupo aberto. Então, havendo interesse, havendo pessoas interessadas em participar, em doar um pouco do seu tempo para isso, nós temos todo o interesse em receber. Nesse novo grupo que foi reformulado, nosso primeiro grande desafio foi organizar um painel inteiro no Congresso Mundial do Instituto Latino-Americano,
de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, o ILTRAS, no primeiro semestre do ano, né, nós chegamos a cogitar de organizar um segundo evento internacional só dos jovens juristas, né, dentro das associações internacionais. Você acabou deixando para o ano que vem para não ter excesso e autofagia, né, concorrência de muitos eventos ocorrendo em intervalos muito curtos, mas quem tiver interesse em participar dessa dinâmica, em colaborar, em nos trazer seus textos escritos, em nos trazer suas proposições e nos ajudar na organização desses congressos e dessas apresentações que são feitas nos congressos regionais e mundiais, será sempre muitíssimo bem-vindo e as portas estão mais do que abertas para que tiverem interesse. O único requisito que a gente tem tentado reforçar, caro Pamplona, exatamente para corrigir algo que aconteceu no passado, é a questão da idade. Então, assim, nós estamos, inclusive, selecionando pessoas com menos de 35 anos, que é o padrão que a Sociedade Internacional estabeleceu, embora não haja a necessidade de a pessoa deixar o grupo ao completar 35. Mas a gente quer que ingressem no grupo pessoas com menos de 35 anos. Por exemplo, os dois coordenadores, eu e o Rodrigo, nós já passamos os 35. Mas já estamos nesse grupo há 10 anos, né? Então, se a gente entregou, quando nós ingressamos... Vocês são jovens há mais tempo. De fato, nós preenchemos o requisito. E todos aqueles que ajudaram a formar a história desse grupo no Brasil, como é o caso do Fábio Túlio, que organizou um belíssimo evento em Recife, alguns anos atrás, o caso do Neco, o caso do Salino, o caso da Daniela Brandão, do Rio de Janeiro, o caso do Vilatore, todos tiveram a opção de continuar porque já haviam ingressado antes dos 35, né? E por razões diversas, pessoais, acabaram não manifestando interesse. Mas as portas estão absolutamente abertas, né? O que a gente quer é dar espaço para os jovens. Então, assim, quem tiver interesse em entrar, tiver menos de 35 anos, pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser procurador, pode ser estudante, mas que seja apaixonado pelo direito do trabalho e que queira participar da difusão de ideias de direito do trabalho, será absolutamente bem-vindo. Ótimo. Agora, nós temos que ir ao final, o tempo urge, então eu gostaria que você falasse ainda aqui, a título de arremate, além da participação nos congressos da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, o que essa seção de jovens juristas tem feito, o que mais fazem esses grupos de jovens juristas no direito do trabalho? Ela tem uma atuação autônoma em relação à sociedade? Como é que tem sido isso nessa noção do arremate, já até para mostrar a potenciais jovens juristas coisas que eles podem fazer nessa sessão? Existe, sim, os jovens juristas, a seção ela tem uma existência autônoma da Sociedade Internacional, então essa sessão que acontece, e que esse ano, inclusive, acontecerá no nosso congresso como uma sessão paralela à reunião do comitê executivo, ela é absolutamente autônoma, é o grupo dos jovens juristas que a organiza. Hoje nós temos três grandes organizadores, né? Eu, por ser o representante aqui, o coordenador a nível brasileiro, o Inácio Zubijaga, que é o representante americano, e o Davi, né, português, que é o representante mundial, é o coordenador a nível mundial dos jovens juristas. Nós três estamos organizando essa sessão paralela que vai consistir na apresentação de informes, que são atualizações dos diversos países que integram a sessão, descrevendo o que tem acontecido a nível de inovações legislativas e jurisprudenciais nos diversos países, no caso, países latino-americanos, né, americanos de um modo geral, perdão, que vão participar dessa sessão no dia 14 de setembro, agora, daqui a praticamente 2 semanas. Tá? Mas, além disso, essa sessão organiza congressos mundiais próprios. Nós, no Brasil, tivemos condições, né, e o privilégio de organizar, durante a pandemia, um webinar nosso, junto com a Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Nós organizamos um webinar com a participação de representantes de todos os países integrantes desse grupo americano da seção de jovens juristas. O Fábio Túlio, como eu mencionei, organizou um evento presencial de muito sucesso
em Recife, alguns anos antes. Nós tivemos um congresso mundial que foi organizado também como webinar a partir da Cidade do México no ano passado, e temos algumas publicações, né? Eu e o Fábio, em particular, nós tivemos um livro publicado na República Tcheca, né? Um artigo num livro publicado na República Tcheca, que surgiu a partir das nossas participações aí nas sessões de jovens juristas. Esses congressos normalmente têm os anais publicados, o que conta ponto, né, para o currículo Lattes, né, para quem pretende aí desenvolver uma carreira acadêmica. Alguns livros serão publicados. Esse ano a nossa ideia é publicar esses informativos todos junto com o livro do Congresso Regional Americano, que sairá provavelmente no ano que vem, com as conferências, com as ponências que forem apresentadas pelos diversos inscritos e também com um capítulo próprio da sessão dos jovens juristas. Então, é um espaço absolutamente aberto, Rodolfo, é um espaço que tem também convivência. Eu fiz ótimos amigos lá, inclusive algumas das pessoas que nós tivemos o privilégio de conhecer nesses grupos. Depois a gente já consegue acompanhar o êxito na carreira, então eu citaria aqui de uma forma muito elogiosa a minha querida Andrea Franconi, da Argentina, mas hoje morando na Itália, que foi professor da Universidade de Buenos Aires, entrou nos Jovens Juristas ainda muito cedo, muito precocemente, e hoje é funcionário de carreira da OIT, do Centro de Treinamentos da OIT em Turim, além de outros exemplos que a gente ainda não viu pela brevidade, mas que certamente verá despontar e ter uma trajetória absolutamente brilhante a nível nacional e internacional, saindo aqui dessa pequena confraria que se tornou a Seção de Jovens Juristas. Excelente. Querido Bolsinhas, fico muito feliz de fazer essa entrevista contigo. Acho que estamos prestando um grande serviço à Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade Social ao divulgar essa sessão dos jovens juristas. E eu quero dizer da minha satisfação e admiração pelo seu trabalho. Acho que você é um jovem, é um jurista e é também um jovem jurista nessa sessão, mesmo já estando jovem há mais tempo do que alguns dos novos confrades dessa sessão. E quero estimular você, amigo, você, minha amiga, que tem menos de 35 anos, a conhecer esse trabalho maravilhoso da Seção de Jovens Juristas da Sociedade Internacional, você que é apaixonado por direito do trabalho, você que se encanta pelo estudo desse nosso ramo do direito, e venha juntar forças com estes jovens juristas. Bolsinhas, a gente se encontra, se Deus quiser, em alguma outra oportunidade, virtual ou presencial. Um grande abraço a todos e todas. A gente se encontra em outro momento dos Diálogos Livres da Aberta. Até a próxima. Grande abraço, Rodolfo.